Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Toda a verdade. Ele era, irmãos, ele dependia integralmente do Espírito Santo. Ele não fazia da cabeça dele as coisas. Assim como o Pai me diz, assim eu falo. Ele era instruído por Deus. Então eu quero falar sobre esse Espírito. Amém, queridos? Enquanto eu falo isso, o Senhor vai fazer muitas coisas nesse lugar. E uma das coisas que Deus falou comigo, que é uma coisa bem clara, você não pode conhecer aquilo que você nunca ouviu falar. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E Paulo pergunta para aquelas pessoas: vocês foram batizados em nome de quem? No batismo de João. Ele falou: mas João é batismo de arrependimento, vocês estão indo no comecinho da igreja, nós já estamos na fase do Espírito Santo. Quem lembra disso? Amém. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele, na verdade, aqueles grupos de discípulos disseram assim: nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Ou seja, você não pode usufruir daquilo que você não conhece. Aleluia. Vou brincar com os irmãos homens aqui. Quem já levou choque aí? Diga aleluia. Depois que você levou choque, você aprendeu a não fazer algumas coisas, né? Encostar em fio desencapado. E aí vai, né? Ou seja, enquanto você não é instruído, irmãos, você só experimenta, mas não sabe o que é aquilo. Vou dar um pouquinho de história para você. Sabe quem inventou a eletricidade e quem foi? O que você tem hoje aqui chama-se corrente alternada. Quem subiu a serra e olhou para baixo e viu as luzinhas piscando? Alguém já viu isso? Já observou? Você sobe a serra lá em cima, se estiver limpo o tempo, você vê as luzinhas de São Vicente piscando, assim, para grande, tudo piscando. Por quê? Porque ela acende e apaga em milésimos de segundo. Faz isso, ó. Acende e apaga, acende e apaga. Mas Thomas Edison inventou a luz contínua, a corrente contínua. E o Tesla, conhece o carro os carros aí de elétrico, né? O Tesla, ele inventou a alternada. E sabe, irmãos, quando você leva um choque, se fosse corrente contínua, você não leva choque. Quem levou choque de pilha? Pegou na pilha e levou um choque. Ali é corrente contínua, você não leva choque. Mas a alternada, você toca e pula, né? O que é isso? Falta de conhecimento te leva você a uma área em que você não pode usufruir com entendimento aquilo que você poderia conhecer. O que você conhece e experimenta, Deus vai dar para você entendimento maior das coisas do Espírito. Porque pessoas na igreja pulam, dançam e nem sabem por que aquilo está acontecendo. É o choque, né? Levou o choque, aí pula, né? Recebe o benefício, mas não sabe a origem. E não sabe por que ele veio e para que ele está aqui. Ele não veio para cá, irmão, só para você pular e dançar. Isso é uma das coisas. E digo melhor, isso não é a melhor. Jesus disse que levaria você a conhecer toda a verdade. Nunca disse aqui que você iria pular. Apesar de você pular, tá? Não tem nada contra o pulo. Mas eu estou dizendo para você, conhecer as Escrituras é melhor do que só experimentar as Escrituras. E conhecereis vos. Então, conhecendo a verdade, acontece o efeito. E não o efeito levando você para conhecer. Não faz o contrário. Deus vai dar o conhecimento para depois você experimentar. Aleluia. Quem já levou choque disse assim: rapaz, eu esqueci ligado. Ele não foi ver se estava ligado primeiro, para depois pôr a mão lá, né? Então Deus quer que você conheça. E uma das coisas que o Espírito de Deus faz conosco, eu quero dizer isso para você, está em Lucas 12:11, diz assim:
Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Sabe, irmão, Jesus foi colocado diante de autoridades e ele sabia o que responder. Mas quem estava ajudando ele? O Espírito Santo. E sabe, irmãos, há uma passagem aqui, deixa eu achar a passagem. Só um minutinho. Só um minuto. Tem muitos versículos, mas eu não vou ler todos não, porque vocês não vão suportar. Então a gente vai virar aqui até meia-noite. Então, um estudo aqui muito bom. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Só um minuto. Aleluia. Pronto. Mas eu vou ficar por aqui. Vamos lá. Atos 4:8 diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. A condição no qual Pedro foi falar com aquelas autoridades é estar cheio do Espírito. Quem está cheio tem conteúdo para falar. Quem não está cheio, irmãos, vai falar de si mesmo. Mas quando você estiver cheio, você vai falar por ele. Se encha do Espírito. E sabe, irmãos, Pedro estava cheio do Espírito. E se cumpriu o que Jesus disse para ele. Quando estiver diante de autoridades e pessoas de importância, não vos preocupeis no que dizer, que naquela hora o Espírito Santo vai te dar as palavras. E Pedro confiou nisso. Quem era Pedro? Um pescador, iletrado, mas cheio do Espírito. Cheio do Espírito faz toda a diferença. Até você que vai precisar falar com alguém que você não sabe falar, fale com o Espírito Santo primeiro. Senhor, você foi enviado para me ajudar, então me ajuda. Vocês estão ainda aí? Em João 14:26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora, você não vai lembrar daquilo que você não leu. Como é que eu sei o que Jesus disse se eu não leio a Bíblia? Você vai lembrar e o Espírito Santo vai te puxar as palavras que você já sabe, mas que estão dentro de você. Naquele momento, ele vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Ou seja, você não vai ficar preocupado, porque você tem um bom depósito, você está cheio. E do bom tesouro, ele vai tirar a palavra para você falar. Ele vai te ajudar. Em Atos 10:38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo, irmãos, está associado a poder. Ele está dizendo aqui, olha, como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e poder. O poder, irmãos, está associado à ação do Espírito. Ele age com o poder de Deus. Quando você estiver debaixo dessa condição, poder vai estar ali para manifestar o poder e a glória de Deus para aquela situação. Então, quando você ouvir falar do Espírito Santo, o poder está envolvido. Maria recebeu uma gravidez pelo poder do Espírito, irmãos, sendo virgem. A gente nem vai falar muito sobre isso, mas é para você meditar. O poder de Deus estava envolvido. Por quê? Estava escrito em Isaías: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Quem em sã consciência falaria algo assim? Que a virgem vai ter nenê. Se é virgem, não pode ter nenê. Vocês estão comigo, não? Está cheio de casado aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, não tinha como, irmãos. Mas quem disse? O problema, irmãos, eu já falei uma vez aqui, não é a coisa em si, é quem disse que.
Eu vou repetir. Eu uso a figura de Jonas e o grande peixe, que alguns dizem que é a baleia, mas lá está escrito grande peixe. Se Deus tivesse dito ao contrário, que Jonas havia engolido um grande peixe, aí você faz, pastor, minha fé tem que ser maior. Como é que pode um Jonas engolir um grande peixe? Eu digo para você uma coisa, não é aquilo que foi falado que vai dizer se aquilo é verdade, não, é quem disse. Deus disse que um grande peixe engoliu ele, ponto final, eu creio e acabou. Você viu? Não preciso ver, foi Deus quem disse. Se ele disse, eu acredito no que ele disse, sem eu ver. Ao invés de ficar, não, se eu não ver, aí você vai entrar na associação do Tomé. Ele montou uma associação dos crentes incrédulos. Cuidado aí, né, irmão? Se eu não ver, se eu não sentir arrepio. Gato, irmão, gato fica arrepiado e Deus não está ali presente. Provoca um gato para você ver, ele se arrepia todo. Isso não quer dizer que Deus está ali. Vocês estão aí? Aleluia. Não estou dizendo que você se arrepiar não é de Deus, tá? Mas isso não é sinal que Deus está ali só. Aleluia. Eu já senti arrepio já várias vezes. E Deus estava ali, não era gato não. Aleluia. Atos 4:8, eu falei isso agora, né? Atos 7:55 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou... Meu Deus do céu. Deu tilt aqui no meu computador. Quem lembra de Estevão? Foi apedrejado. Ele fitou os céus e viu quem? Mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito. Quando você estiver cheio do Espírito, irmão, você pode ter visão celestial. Você pode ver discernimento, ter discernimento de espíritos, como está escrito. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Estevão, perto da morte, cheio do Espírito, olhou para o céu e viu. Quem? O trono. Daqui da terra ele viu o trono. Quem ele viu? Deus no trono, Jesus à sua direita e em pé. Algo importante estava acontecendo. O trono ficou observando a vida de Estevão. Quantas coisas acontecendo na terra naquele dia, mas a atenção do trono era sobre a vida dele. Por quê? Porque ele não negou Jesus até a morte. E Jesus ficou em pé para recebê-lo. Isso é uma honra, irmãos. Está escrito assim. E se está escrito, irmãos, é porque é a expressão da verdade. Estevão honrou a Deus até na sua morte. Então, você vê, se você estiver cheio do Espírito, você pode ver o trono. Até o trono você pode ver. Eu sei que aquela condição foi específica, mas você estiver na condição de cheio do Espírito, você pode discernir o reino espiritual. Estava na reunião de jovens ontem na igreja local, e eu disse para eles, muitas vezes durante o louvor, tem pessoas que ficam distraídas ou se absorvem no louvor e ficam só com a mão assim, mas não está ligado em Deus. Fica com o teu radar espiritual ligado que Deus vai mostrar algumas coisas para você. E Deus me mostra geralmente no louvor. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, de ser espírito. Eu vejo nesse momento de adoração. É um momento onde Deus se move na igreja, irmãos, não se distraia. E você é o intérprete dele. Deus quer usar a sua vida, irmãos, para afetar a vida de pessoas. Muitas coisas Deus vai fazer pela sua mão. Em Atos 10:44 diz, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Está lá em Atos. Sabe, irmãos, quando Pedro estava falando para a família de Cornélio, ele falava o quê? Das suas dificuldades, das coisas que ele viveu. O que ele estava falando? A palavra. Vou ler de novo. Caso você não tenha entendido, vamos lá. Atos 10:44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra.
Então, quando Pedro pregava a palavra, o Espírito desceu, veio sobre eles. Mas sabe o que havia naqueles homens, o diferencial? Estavam todos preparados para ouvir a palavra. Se você ler o contexto, a Bíblia fala que esse centurião chamou a família, os amigos, aqueles que eram mais chegados, e disse: vem aí uns. E sabe, a Bíblia fala que estavam preparados. E quando Pedro soltou a palavra, o Espírito veio sobre eles. Foram os primeiros a receber o Espírito Santo. Gentios. Que maravilha. Então, receber o Espírito Santo, irmão, está ligado a você ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra e a recebe com preparo, querendo entender o que está ouvindo. Você seria capaz, quando chegar em casa, repetir a pregação para alguém? Não totalmente a pregação, mas o que foi falado, sobre quem foi falado e os textos que foram falados. Se você conseguir fazer isso em casa para alguém, é um sinal que a palavra está lá dentro. Quando você chega em casa e falou alguma coisa do Espírito Santo, poder, ceia e tal. Daquelas sementes que são semeadas, e vem um passarinho e vem, ó. Então, veja como você recebe a palavra. Se você receber ela como terra fértil, ela vai prosperar em você. E quando você abrir a boca, você vai falar aquilo que você ouviu. Ao invés de chegar em casa e você dizer assim: rapaz, foi um culto maravilhoso. Foi, mas o que foi dito? Não lembro muito bem não, eu sei que foi muito bom. Que proveito você teve disso? Hello? A fé vem por ouvir a palavra. Se você ouve a palavra e não a retém, ela não permanece em você. Você tem que ouvir a palavra e meditar sobre ela. Hoje eu estou falando para você que o Espírito Santo e a palavra andam juntos. E o que o Espírito Santo representa para você? Para que ele veio? Vocês estão ouvindo aí, irmãos? Aleluia. Atos 19:6 diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. O Espírito Santo dá a você línguas estranhas, e vocês podem até profetizar. É o que vem no pacote, irmãos. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Deixa eu dizer, o Espírito Santo não está indo e vindo. Ele está dentro de uma casa. Ele não está indo e vindo. Você não precisa ficar chamando ele no culto. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Agora, irmão, se ele já está na casa, por que você está chamando ele para vir? Às vezes nós não temos entendimento do que é a manifestação do Espírito e quando é a presença dele em você. Quando você discerne que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você. Mas quando estão todos reunidos, há uma manifestação do Espírito. E o Espírito dentro. Tem um livro aí, você pode procurar na livraria, tem. Irmão Rega. O Espírito dentro e o Espírito sobre. O Espírito sobre, irmãos, quando nós reunimos, como estamos aqui reunidos, ele vem e se manifesta de diversas formas. E o Espírito dentro, quando você aceita Jesus, ele está aí. Então não fica chamando ele se ele já está aí. Ah, Senhor, eu estou tão sozinha, estou tão sozinha. E o Espírito Santo foi assim: o que eu estou fazendo aqui? Ela não consegue me ver, não? Às vezes, nossos sentimentos, nossas emoções passam por cima da palavra. Atropelam a palavra. E aí você não usufrui do melhor de Deus. Uma consciência da presença faz toda a diferença. E a presença, irmãos, não é só
Quando você acha que é daquele jeito, é quando a palavra diz que é daquele jeito. Se apega à palavra, se está escrito, é desse jeito que eu creio. Eu creio como está escrito, ao invés de viver por emoção. Como eu falei, nossa, arrepiei, Deus está aqui. Oxa, aleluia. Engraçado, você trouxe ele, você nasceu de novo já faz 20 anos, você está dizendo que aquele Deus entrou hoje, foi? Só porque arrepiou? De repente o arrepio pode ser a presença de um anjo, alguma situação diferente, mas Deus continua dentro do tabernáculo. Ele continua habitando dentro do tabernáculo. Você é o tabernáculo dele. Ele não veio para entrar e sair. Ele está em você, irmão, até o dia que Jesus vai pegar você de volta. Aleluia. Ele está preparando a noiva e tu é a noiva. Até os homens aqui são a noiva, viu? Não, a noiva é só mulher. Não, você também é a noiva. Para Deus você é a noiva. 2 Coríntios 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quem já ouviu isso em algumas igrejas? No final do culto, a bênção apostólica. O que eu destaco aqui, irmãos, é a comunhão. Vamos ler parte por parte dessa saudação? Vamos lá? Vamos lá. A graça de Jesus Cristo. O que é que salvou você? A graça. Ele trouxe a graça e você foi salvo. Pela graça, de graça. Tá? O que é que motivou Deus a enviar Jesus? E Deus amou o mundo que enviou, do Filho dele. Então, a graça foi concedida, o amor de Deus está manifesto em nós. O que sobrou? Comunhão. De novo aqui. Os casados, levanta a mão. Você tem comunhão com o seu cônjuge? Então não interrompe a comunhão, tá? De vez em quando dá umas faíscazinhas, mas não interrompe a comunhão. A comunhão significa comum união. Ou seja, Deus tem uma expectativa que você tenha comunhão com o Espírito. Que tal você começar a conversar com Ele? Ah, pastor, mas Ele é uma sombra, Ele é um poder, Ele... Não, o Espírito Santo, irmãos, Ele é uma pessoa. A Bíblia nos diz, em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Coisas não ficam tristes. Só pessoas ficam tristes. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele fala, não entristece ele. Se ele se entristece, irmãos, é sinal de que ele é uma pessoa e você tem que considerar ele uma pessoa. Bennerrin, há muitos anos atrás, escreveu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Alguns aqui mais antigos leram ele. Foi no comecinho do ministério dele, creio eu. E sabe, irmãos, essa comunhão com o Espírito tem que ser todo dia. Fala com ele. Mas eu falo, mas ele não me responde. Você que pensa. Só que ele fala de modo diferente do seu. Porque ele sabe todas as coisas. E o momento certo de te responder. Nós não, gostamos de falar. E fala. Mas ele, irmãos, quando ele age, ele pode falar de diversas formas. Uma delas é fazendo. Quem já conversou com pessoas e a pessoa disse para você, meu Deus, você é a resposta de Deus para mim. Ah, Deus usou uma pessoa para falar com você, não precisou ele falar. Quando disserem para você, rapaz, você caiu do céu. Não, ninguém caiu do céu, a não ser um. Ele caiu do céu, está lá escrito que ele foi atirado, na verdade, né? Não se liga com isso, Deus não está tirando ninguém do céu para cá. É uma mania de dizer, né, que você caiu do céu. Não, você é uma bênção para mim. Agora, qual é o segredo, irmãos, meu e seu, para que isso aconteça? Essa comunhão, esse andar com o Espírito Santo, essa transbordar das coisas de Deus na tua vida para pessoas e coisas, é estar cheio do Espírito. Na palavra diz que eu posso falar em línguas, falar entre vós com hinos, salmos, cânticos espirituais, entoando de coração grato. Maneiras de se encher do Espírito.
Mas quando você ouve a palavra e quando você também lê a palavra, você começa a se encher do Espírito. E quando você se enche do Espírito, você pode chegar ao ponto de transbordar. Assim que Jesus foi batizado nas águas, diz que ele foi para o deserto, cheio do Espírito. Porque para encarar o diabo lá no deserto, irmãos, tinha que estar cheio do Espírito. E quando ele estava cheio do Espírito no deserto, o que saiu da boca dele foi só espada. Peça sua Bíblia, pastor, por favor. Eu preguei numa igreja recentemente. Como é que chama isso aqui? Diga, é uma Bíblia. Quem já disse que isso aqui é uma espada? Eu já disse, mas me arrependi depois. Porque isso aqui não é espada, isso aqui é uma Bíblia. Em Apocalipse, diz que Jesus estava na glória. João viu isso. Quem lembra como é que ele estava? Seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Não é isso? E da sua boca saiu uma Bíblia. O que é que saia da boca dele? Uma espada. Então o que é a palavra de Deus? Não é a Bíblia. A Bíblia contém a palavra, mas não é a espada. Ela só é espada quando... E como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito. E o diabo veio de novo, ele está escrito. E o diabo veio de novo, ele disse, está escrito. E veio o diabo de novo, ele disse, está escrito. Como é que você... Irmãos, ele foi cheio do Espírito para o deserto. E um homem cheio do Espírito transborda a palavra. Não tenta resolver as coisas do seu jeito. Fica cheio do Espírito. E quando disserem para você, isso aí aconteceu, vai ser assim, tu fala, não vai ser. Solta a espada. A espada pode mudar a circunstância. Senhor, minha filha morreu, não incomoda mais ela, os amigos de Jairo. Jesus foi correndo em Jairo, não temas, crê somente. Quando Jesus chegou lá, disse, ela não morreu, apenas dorme. As pessoas que estão lá, ele não está batendo bem da cabeça não, porque a mulher está morta. A gente já viu, morreu. Mas ele falava o que cria. Eu sou a ressurreição e a vida. E quando ele chegou lá, irmãos, ele entrou no quarto, tirou todos os incrédulos. Pode ler o texto lá. Ficou sua mãe, o pai, Tiago, João, Pedro e o barquinho não estava, mas Pedro, João e Tiago. O barquinho não estava, que é a musiquinha das crianças, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, não. Estavam os três, a mãe, o pai e Jesus. O resto tudo para fora. Aí ele virou para a menina e disse, Talita, come. Menina, eu te mando, levanta-te. E a ressurreição aconteceu. Irmão, se você anda muito com o incrédulo, a tua fé vai diminuir. Mas eu trabalho na feira, pastor, né? Está cheio de incrédulo. Mas você não precisa ter comunhão com eles, tem comunhão com quem é crente. Quem crê. E vou dizer mais, se una com quem é maior que você. Com quem quer mais que você. Ouça quem está mais na frente. Não é vergonha nenhuma aprender, irmãos. Você vai viver a tua vida inteira, até Jesus voltar aprendendo. Se segura nisso, irmão, você vai crescer. E as pessoas do céu vão dizer, nossa, como está diferente. Tu só fala a palavra. Eu falava a circunstância. Agora fala a palavra que muda a circunstância. Ele disse assim, quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé sobre a terra? A fé sobre a terra significa eu e você termos uma reação que agrada a Deus. Quem lembra de Josué e Calebe? Está lá. Você pode ler lá. Josué e Calebe. Havia um espírito diferente neles. Que espírito era? O espírito da fé. Deus disse, eu creio e ponto final. Quem prometeu a terra não foi Deus? Qual é a nossa parte? Só acreditar nele. E às vezes nós ficamos ali. Será? Será que é assim mesmo? Sabe quem? O diabo lá no jardim. Foi assim que Deus disse?
Ele pegou a palavra, irmãos, e começou a distorcer no ouvido de quem deu ouvido para ele. Nós sabemos quem começou a ouvir ele. E aquilo contaminou o casal. Então, cuidado com o que você ouve. Não seja movido pelos seus sentimentos. Não deixe os teus sentimentos pular na frente. Quando você tiver vontade de fazer algo que não está na palavra, irmãos, engula. Engula a ofensa. Coloca lá na cruz. Estou crucificado com Cristo. Ponto final. Eu não vou pecar por causa disso. Eu não vou desejar um mal para o meu irmão por causa disso. Eu não vou falar mal das pessoas por causa disso. Eu não vou me sujar por causa de uma situação emocional. Não deixe as emoções afetarem você. Manchando a tua salvação. Manchando aquilo que Deus santificou em você. Quem domina a tua vida é o Espírito, teu Espírito recriado. A alma obedece. E o salmista diz, aquieta, ó minha alma. Quem é que falou? Se a alma é que comanda os sentimentos, a fala, quem é que falou? Aquieta, minha alma. Foi o Espírito. Aquieta. Fica quieta. Quem tem alma muito agitada, irmãos, fala muita bobagem. E pode estar entristecendo o Espírito. Ah, mas eu não falo palavrão, mas fala bobagem. Fala contrário à palavra. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Você não foi levantado para entristecer aquele que foi enviado por aquele que te salvou. Não entristeça o Espírito. Você está aqui vivo na terra para fazer a diferença nessa geração. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Quem anda do Espírito não anda na carne, irmãos. Brincar com vocês. Quem deu uma voltinha pela carne aqui já alguma vez? Só eu. E eu. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Isso. O resto nem. Eu percebi. Estão elevados a cadeira e já estão quase subindo, né? Todos nós já pisamos no tomate, irmãos. Em algum momento nós erramos. Por quê? Demos ouvido à nossa carne. Mas você está num processo de salvação. Teu espírito foi salvo, mas a sua alma não. Ela está sendo salva pela palavra. Todo dia, todo dia. Todo dia. Cada dia você fala, não, eu vou estar cada vez melhor. E de repente, irmão, você vai perceber que você morreu. Morreu. Quem é morto não reage, irmãos. Ah, eu sou crente, mas não sou sangue de barata. Já ouvi muito crente falar isso. Sou crente, mas não sou bobo. E eu quase disse, você é bobo, sim. Porque não está praticando a palavra. Quando você pega as Escrituras, você vai ver que aquele que estava antes numa condição, quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele é salvo, ele tem que mudar, irmãos. Não, eu já nasci assim e vou morrer assim. Então vai continuar não vivendo o melhor de Deus na tua vida. A Escritura diz, não vos vingueis a vós mesmos. Alguém já leu esse texto? Agora, por que você está se vingando? É de Deus isso? Está nas Escrituras dizendo, se vingue mesmo. Fez com você? Faz também. Isso é a lei, irmãos. Olho por olho, dente por dente. E Jesus disse, ore pelo... Meu Deus. Não adianta, irmão, você ser crente só de fachada. Nós ficamos nessa igreja aqui 2 horas por domingo. E às vezes na terça e quinta, os que vêm. Isso não é suficiente, irmãos. O seu filme é 24 horas por 7 dias. O teu filme com Deus, irmãos, é completo. Não é só o momento da igreja. Aqui é o momento de se encher, de aprender, de pular, de dançar, de festejar. Mas a sua vida lá fora, irmãos, é que vai contar. Quando alguém pisar no seu calo, quando alguém não te pagar, quando alguém fizer alguma coisa que você não gosta, qual vai ser a sua reação? O Espírito Santo veio, irmãos, para mudar você. Porque se era para você ficar como estava, por que a salvação? Por que o trabalhar do Espírito? Não precisa. Continua andando na carne que você vai ser salvo mesmo. Isso é engano, irmãos. Aleluia.
Fala, Jeová. Não adianta, irmãos, você ser crente de fachada. Talvez você não goste de ouvir isso, mas você tem que ouvir para mudar. Eu quero ficar melhor, eu quero ser alguém, que alguém diga para mim, mulher de Deus, homem de Deus. E ninguém recebe esse título, irmão, só porque é bonito. É porque há algo de Deus em você que transborda para aquela pessoa. E Deus não transborda quando você está na carne. A carne milita contra o espírito. Porque são inimigos. Se você é amigo da sua carne, irmãos, é inimigo de Deus. Nós temos que deixar as obras da carne e se pegar as coisas do Espírito. Vida e paz virão sobre você. As obras da carne, morte. Mas sabe de uma coisa, irmãos? É melhor eu e você nos envolvemos com as coisas do Espírito e dizer, eu já morri com Cristo. Será que morreu mesmo? Quando alguém pisar no seu calo, você vai gritar e dizer, mas não vou mais, não faço mais, não vou mais participar de mais nada, não quero mais nada, porque não foi do meu jeito. Eu pergunto, será que você conseguiria andar pelo menos umas 2 horas com Jesus, quando ele estava aqui na terra, será? Acho que não passava da esquina, né? Quando ele começasse a falar, você fala, nossa, caminho grosso. Precisava de virar as mesas todas. Hoje que nós estamos Jesus assim num lugar bem, né? Ah, o Senhor, meio andando meio metro do chão. Não, irmãos, diante do templo, ele chegou lá, irmãos, e derrubou tudo. Imagina você lá, Jesus, tu vai derrubar tudo? Fica quieto. Pegou o azorrague e bateu em tudo, tirou, virou as mesas. Você olharia e dizia assim, nossa, Jesus é uma bênção, mas hoje ele está que está. Não, irmãos, ele estava cheio. Cheio da ira. Porque pegaram a casa do pai dele e transformaram em casa de comércio. E ele disse, minha casa será cheia. Ele puxou a palavra. Por isso que ele estava cheio. A minha casa será conhecida como casa de oração para todos os povos, não comércio. E vocês fizeram a casa do meu pai. Não era lá dentro, era na porta, mas estavam fazendo isso. Desviando o propósito pelo qual aquilo foi constituído. E ele derrubou tudo. E os fariseus disseram, com que autoridade tu fala e diz e faz essas coisas? Ele falou, eu vou dizer também como eu faço, se vocês disserem. João Batista, era de Deus ou era dos homens o batismo dele? Aí cochicharam, lembram disso, não? Cochicharam um com o outro aqui, se falar que é de Deus, ele vai dizer, por que não crê nele? Porque ele anunciou a mim. E se disser que não é de Deus, o povo considera ele profeta, vai matar a gente. Senhor, nós não sabemos. Como vocês não responderam, eu também não digo com que autoridade eu fiz essas coisas. O que é isso? Um homem cheio do Espírito, ele não ofendeu as pessoas. Seus isso, seus aquilo. Você nunca fez isso, tá? Você nunca falou pela carne. Mas tenha certeza que naquele momento você não glorificou a Deus, você glorificou a sua carne. E ganhou a briga. Parabéns para você. Não ganhou o aplauso de Deus, não. Você ganhou a briga. Irmãos, entre ganhar a briga e ficar com a palavra, fica com a palavra. Sofra o dano. Eu vou repetir. Sofra o dano. Sofra o dano daquilo que está acontecendo. Mas por amor à palavra e por amor a Jesus, morra para aquilo. A sua reação vai ser uma reação que Jesus aprova. Cheio do Espírito faz isso. Cheio da carne, vai agir segundo a carne. Deus vai buscar uma igreja sem mancha, sem mácula. Você está sendo preparado, e eu tenho, irmãos, eu sei porque eu estou hoje aqui na frente, o cajado para fazer correção. Mas também, irmãos, eu creio que o Espírito Santo, ele está trazendo você mais para perto dele. Cheio do Espírito. Eu quero uma igreja, irmãos, cheia do Espírito. Quando se reunir, irmãos, fogo cai do céu aqui. Não porque, sabe, você veio de casa, brigou, falou, reclamou no trânsito, falou, meu Deus, essa praga está toda entupida de novo. Meu Deus do céu.
Minha esposa faz muito, já chegou minha amada aqui, graças a Deus. Eu vou falar uma coisa que eu vi, que eu reclamei. Quem já andou pela Biquinha de noite? Tem uma avenida ali, toda iluminada, da beira-mar. Ela é super iluminada. Cheguei na ponta da praia, naquela parte nova lá, as luzinhas tudo mirradinha. Eu disse, vou trazer o secretário de obra de São Vicente para trabalhar aqui para iluminar esse lugar. Por que não ilumina? Aí minha esposa respondeu, tu já orou? Eu falei, não, eu só reclamei. Ela disse, ora que muda. E ela tem razão. Eu observei que era uma coisa real, porém aquilo não vai mudar nada. Agora eu vou terminar com o meu testemunho. Eu contei isso lá para os jovens ontem. Né, Lídia? Eu morei, minha filha mora no lugar que eu morei agora, lá na ponta da praia, né, no estuário, ali na Rua da Liberdade. E aquele cantinho, não sei se alguém conhece aqui, a portuária, tem um mercadão atacadista, foi propaganda do mercado, e do lado o Fuzileiros Navais, tem um quartel ali. Então é naquele finalzinho de rua que quase ninguém conhece. Eu passei esses dias lá, 3 meses atrás, e estava tudo quebrado, guia fora de lugar, calçada, cada um fazendo de um jeito. E eu falei, Senhor, isso aqui está bagunçado, né? Mas quem é que vai arrumar isso? Lembrei do Chapolin Colorado, né? Quem poderá nos ajudar, né? Eu só pensei aquilo. De repente, irmãos, a Sabesp foi lá, trocou toda a tubulação de esgoto da rua. E eu falei, pai, vai ficar pior, porque eles vão remendar só o lugar que quebrou. Passou uns 15, 20 dias, veio a prefeitura, arrancou as guias e sarjeta, fez um passeio novo, aquele passeio de concreto todinho, no bairro inteiro. E recapeou todinho a rua e pintou as faixas. Se um dia você passar lá, você fala, nossa. E eu vou brincar com vocês, eu vi o pezinho de Deus bater assim, ó. Quem mãe que já fez isso com o filho? Deus fez isso comigo. Está vendo? Como eu posso fazer? Eu falei, quem é que vai arrumar um canto de bairro desse aqui? Aquela rua está melhor que a minha rua que eu moro. Melhor que essa avenida aqui. O que Deus está dizendo para mim? Se você tiver comunhão comigo, eu vou fazer para você. Eu vou criar as coisas, eu vou promover as coisas, eu vou avançar. Mas se você confiar em mim, não confia no seu entendimento. A graça de Deus está disponível para você e para mim, querido. A graça que te ajuda, a graça que te promove, a graça que faz as coisas que você... Meu Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando eu olhei aquela esquina, eu falei, Senhor, como é que está isso? Eu busquei Ele. E fui embora. Eu não tenho dinheiro para arrumar aquilo. Mas Deus sabe como é que faz. Alguém lá, Sabesp, falou, aquela rua está entupida de esgoto, vamos trocar? Aí o prefeito falou, se vai trocar, eu vou melhorar também, eu vou pôr dinheiro aí também, pronto. Arrumou tudo. Pastor, alguém crê, irmãos, dizer, eu creio. E as coisas começam a se transformar, as leis mudam, irmãos, as coisas começam a ser alteradas, o que você não via vai começar a ver, situações que você achava impossível, vão acontecer. Eu estou vendo a mão de Deus, irmãos, correr aqui. Fique em pé, quem está com enfermidade ou dor, ou exames que deram fora do padrão que você queria. Fique em pé, sadíssimos, quando você se esvazia de você. E Deus pegou o culto, irmãos, transformou. Quem olha naturalmente fala, nossa, o culto ficou esquisito. A oferta foi por último, o louvor foi no meio, foi tudo. Ele pediu o culto para ele. Vai ser do jeito que o senhor quer. Enquanto Deus não fala, irmão, nós fazemos o culto racional. É um culto racional, fazemos tudo em ordem, direitinho. Mas quando ele entra no meio, irmãos, ele pode bagunçar o que ele quiser. É dele. A casa não é nossa. Nós só combinamos de 2 horas estar aqui. Mas o resto é ele que toma conta. Nós somos copastores, irmãos.
E sabe, quando Deus fez isso comigo, Ele pegou 3 irmãos, eram 3 pastores, você estava no dia. Era Floriano, Luciano, tinha mais um. E quando o senhor falou, chama aquele primeiro. Eu chamei o pastor, ele veio. E o senhor falou algo comigo assim, e eu falei, meu Deus. Ele veio todo contente assim. Eu falei, meu Deus. É para fazer o que o senhor falou mesmo. Eu falando comigo mesmo e com Deus, sem verbalizar. Deus mandou eu pegar ele pela gravata assim, ó. Dá licença, pastor. Assim, ó. Como é que ele vai interpretar isso? Eu agarrar, assim, daquela juntada na gravata, assim, bem forte, para chacoalhar. Falei, meu Deus, ele veio todo contentinho no corredor, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Vou ter coragem de fazer isso? Falei, o senhor mandou, eu vou fazer. A gente brinca, né? Eu vou pagar o mico sozinho, não tem problema não. Quando ele chegou pertinho assim, quando eu toquei, obedeci ao senhor, eu vou pegar pela gravata. Ele falou, pode. Quando eu toquei a gravata, as pernas dele amoleceram, ele caiu na minha frente assim. O senhor falou, só queria que você me obedecesse, o resto faço eu. Sabe, irmãos, a loucura de Deus. Deus vai fazer coisas que você racionalmente não faria. Mas se você obedecer, se você obedecer. E você andando com Jesus lá, e ele andando, um cego de nascença. E Deus falou para ele assim, filho, gospe no chão. Faz um lodo com o teu guspe. Passa no olho dele. Jesus pensou 2 vezes, né? Senhor, tem certeza? Está escrito isso na Bíblia? Não. Ele cuspiu. Imagino você e eu lá olhando, né? Ô, louco, Senhor. Já pensou? Cuspiu. Meu Deus do céu, coisa doida. Coisa assim. E quando ele curou um gago, tirando a saliva dele e falando para o gago, põe a língua para fora aí. Os discípulos olhando dizendo, aquilo que é loucura para os homens é sabedoria. O detalhe não era a saliva, era a obediência. Por mais louco que fosse, Jesus obedecia. E Deus disse para ele, você vai morrer. Morte de cruz. Ele falou, tá bom, o Senhor mandou, eu vou morrer. E o resultado foi que ele teve vocês e eu como resgate. Loucura da cruz. Fala para os judeus que quem morreu na cruz salvou a nós. Eles vão dizer que é loucura, isso não existe, é loucura. Loucura para os homens, sabedoria. Então, quando Deus mandar você fazer alguma coisa, irmãos, não tenha medo, faça. Mas tenha certeza que é Ele que falou. Para que você não fique fazendo coisas doidas aí sem Deus estar no meio. Ele vai guiar você de uma forma sobrenatural. E eu creio que muitas pessoas aqui podem receber isso da parte de Deus. Obediência, um coração obediente. Deus vai fazer a diferença. Eu não sei que dia vai ser, mas, pastor, um dia o senhor vai me trazer aqui. Eu já vi isso várias vezes, que eu venho para cá, para Praia Grande, o senhor me mostrando a minha mão, indo na cabeça de todos que estão dentro da igreja. Não vai ser hoje. E sabe, irmãos, algumas coisas virão para transformar, não só a vida da igreja, mas a família. A unção de Deus, ela vai quebrar julgos. Filhos que estão desobedecendo ainda, que estão fora da casa, que ainda estão cegos, Deus vai trazer de volta. É um culto, irmãos. Pastor, pode marcar esse culto. Vamos chamar de culto do Espírito Santo. Só para nomear o culto, nada espiritual. Que vai ser um culto para isso. Vai ter o louvor, mas muito mais do que isso, você vai gerar uma expectativa e você vai ver o que Deus está para fazer na sua família. Tem escravidão financeira sendo quebrada.
Deus me mostra ciclos de dívida, sempre voltando e vindo. E eu vejo o Senhor mostrando a unção quebrando o jugo. Quebrando. Para que isso não aconteça dessa forma mais. Para que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. Amém, queridos? Queria chamar minha esposa aqui. Hoje é o último culto aqui que nós estamos nesse ano.